Por que pode ser perigoso dirigir em uma rua mal iluminada? Resposta: pedestres atravessando em uma área escura podem ser difíceis de chegar. Por que pode ser perigoso dirigir em uma rua mal iluminada? Resposta: pode ser difícil distinguir veículos mal iluminados em áreas escuras. O que um motorista deve fazer se for ofuscado pelos faróis de um veículo que se aproxima? Resposta: olhe para a borda esquerda lado próximo da via e reduza a velocidade se necessário. Quando os sinais, por exemplo, com indicadores devem ser dados aos outros usuários da via? Resposta: de forma clara e em tempo hábil para informar os outros usuários da via sobre o que você pretende fazer. Um motorista tem permissão para embarcar ou desembarcar passageiros em uma rodovia? Resposta: um motorista nunca tem permissão para embarcar ou desembarcar passageiros em uma rodovia. Um motorista que se aproxima percebe que o menino na bicicleta infantil se despediu do amigo. Qual é a ação correta que o motorista deve tomar? Resposta: esteja preparado para o menino partir a qualquer momento. Para o que o motorista deve estar preparado nesta situação? Resposta: uma criança pode se virar para pegar a bola na estrada. Ao se aproximar da faixa de pedestres, o que o motorista deve fazer nesta situação? Resposta: reduza a velocidade em tempo hábil e esteja preparado para parar. O que o motorista deve fazer se houver crianças brincando na beira da estrada? Resposta: reduza a velocidade, dirija com cautela e esteja pronto para frear. O que o motorista deve estar ciente nesta situação? Resposta: pessoas atravessando a rua na traseira do ônibus. O carro prateado está ultrapassando o carro vermelho estacionado. O que o motorista deve fazer nessa situação? Resposta: reduza consideravelmente a velocidade e esteja pronto para parar. O que o motorista deve estar ciente nesta situação? Resposta: o pedestre pode sair da faixa de tráfego sem prestar atenção. O que um motorista deve estar ciente ao se aproximar de um veículo que está tentando estacionar? Resposta: que o veículo estacionado pode sair sem aviso prévio. O que o motorista deve estar mais atento nesta situação? Resposta: o pedestre pode atravessar a rua repentinamente na frente do veículo. O que o motorista deve fazer ao trafegar atrás deste veículo? Resposta: reduza a velocidade e prepare-se para parar, se necessário. O que o motorista deve estar ciente nesta situação? Resposta: pode haver um carro escondido na frente do ônibus. O motorista está seguindo estes dois veículos e deseja ultrapassá-los. O que o motorista deve considerar antes de ultrapassar aqui? Resposta: o campo de visão do motorista não é bom o suficiente para permitir uma ultrapassagem segura. Ao dirigir nesta rua de mão única com veículos estacionados em ambos os lados, o que o motorista deve estar preparado para a resposta? A porta de um veículo pode abrir em qualquer um dos lados da rua. O que o motorista deve estar ciente nesta situação? Resposta: reduzir a velocidade e estar preparado para reagir. O que o motorista deve estar ciente ao dirigir à noite em uma rua comercial com muitas fontes de luz diferentes? Resposta: os semáforos podem ser difíceis de distinguir das outras luzes brilhantes. O que o motorista deve estar mais atento nesta situação? Resposta: crianças podem sair correndo inesperadamente de entre os carros estacionados. O que o motorista deve fazer nesta situação? Resposta: reduza a velocidade e esteja preparado para parar, pois outras crianças podem segui-lo. O que o motorista deve estar ciente nessa situação? Resposta: uma curva perigosa à direita à frente. O que o motorista deve fazer quando houver uma curva acentuada na estrada à frente?
Resposta: reduza a velocidade, mantenha-se à esquerda e esteja atento aos perigos à frente. O que o motorista deve fazer se vir um triângulo de advertência vermelho na estrada? Resposta: o motorista deve reduzir a velocidade e esperar um perigo à frente. O motorista está se aproximando de um semáforo que ele sabe que está verde há algum tempo. O que o motorista deve fazer? Resposta: o motorista deve estar ciente de que o sinal pode mudar antes de alcançá-lo e estar preparado para parar. O que o motorista deve fazer ao se aproximar de um cruzamento normalmente controlado por semáforos não estão acesos? Resposta: trate-o como um cruzamento não sinalizado e prossiga com cautela, observando o restante do tráfego. O que o motorista deve fazer se houver gado na estrada à frente? Resposta: um motorista deve reduzir a velocidade e ultrapassá-lo com cuidado. O que um motorista deve fazer se vir cavaleiros na estrada à frente? Resposta: o motorista deve reduzir a velocidade, dar mais espaço e ultrapassar com cuidado. O que os motoristas devem estar cientes se encontrarem cavalos com cavaleiros na estrada? Resposta: os motoristas devem estar cientes de que ruídos altos vindos de seus veículos podem assustar os cavalos e fazê-los pular. O que o motorista deve fazer ao se aproximar de uma colina com corcunda? Resposta: o motorista deve reduzir a velocidade, manter-se à esquerda e estar atento aos perigos à frente. Que perigo pode surgir durante o dia quando um motorista entra em uma área muito sombreada por árvores pendentes? Resposta: a visibilidade pode ser reduzida repentinamente. Como dar um sinal de atraso afeta os outros usuários da via? Resposta: eles podem não ter tido tempo suficiente para reagir. Quando um motorista está em um cruzamento onde a visibilidade é extremamente limitada, o que ele deve fazer? Resposta: saia com extremo cuidado, observando atentamente para a esquerda e para a direita. O que o motorista deve fazer ao se aproximar de um semáforo parado no vermelho? Resposta: pare e prossiga com muito cuidado. O que um motociclista deve estar ciente ao cruzar marcações rodoviárias, como linhas ou setas? Resposta: a aderência dos pneus é reduzida. O que o motorista deve fazer ao se aproximar de placas de alerta de obras na estrada? Resposta: reduza a velocidade e esteja preparado para parar veículos de obras ou um sinalizador. Se o motorista suspeitar que os indicadores de direção do seu veículo não foram vistos, o que ele deve fazer? Resposta: use também um sinal de mão claro e decisivo. O que o motorista deve fazer para evitar a necessidade de freadas bruscas? Resposta: olhe para frente e esteja preparado para o que os outros podem fazer. Ao dirigir e desejar usar um celular, o que o motorista deve fazer? Resposta: pare em um local seguro antes de usar o telefone. Por que dirigir muito perto do veículo da frente é perigoso? Resposta: o veículo não terá distância suficiente para parar com segurança em uma emergência. É permitido andar muito colado na traseira de um carro em uma rodovia ou via dupla? Resposta: não, porque o veículo da frente pode parar repentinamente. O que o motorista deve fazer se outro veículo bloquear sua passagem em um cruzamento? Resposta: seja paciente e mostre moderação. Um motorista que está prestes a iniciar uma viagem está chateado ou irritado. O que ele deve fazer? Resposta: um motorista não deve dirigir até que esteja calmo. Ao ser ultrapassado e houver tráfego em sentido contrário, o que o motorista deve fazer? Resposta: permita que o veículo que está ultrapassando passe e retorne com segurança para o lado esquerdo da via.
Quando outro motorista está com pressa e corta a frente, o que o motorista deve fazer? Resposta: seja paciente e não reaja. O que o motorista deve estar ciente ao dirigir por um trecho de estrada onde há obras em andamento? Resposta: faixas mais estreitas do que o normal e acostamentos restritos. Aqui um motorista deve denunciar direção agressiva? Resposta: delegacia local da Guarda ou Vigilância de Trânsito. Ao dirigir em uma estrada de paralelepípedos, por que você deve ter cuidado extra? Resposta: a superfície da estrada é irregular e a aderência varia. Por que o motorista deve ser particularmente cuidadoso aqui? Resposta: porque há um risco maior de derrapagem. O que o motorista deve fazer se houver um grande derramamento de óleo na estrada? Resposta: reduza a velocidade aplicando suavemente os freios e ligue o pisca-alerta. O que o motorista deve saber antes de atravessar linhas de trem ou bonde? Resposta: pode haver uma superfície irregular e a aderência dos pés ser reduzida ao cruzar os trilhos. O que os motoristas devem fazer se aproximarem de obras na estrada e houver máquinas de terraplenagem se movendo? Resposta: reduza a velocidade, pois pode haver cascalho solto ou lama na estrada. O que o motorista deve fazer se encontrar lascas soltas na estrada? Resposta: reduza a velocidade e dê mais espaço para o restante do tráfego. Qual o efeito do diesel derramado na estrada? Resposta: torna a estrada mais escorregadia. Ao dirigir em uma estrada com trilhos de bonde, por que o motorista deve ter cuidado extra? Resposta: dirigir sobre trilhos pode reduzir a aderência dos pneus. Quando o motorista deve usar os faróis baixos? Resposta: logo após o anoitecer até pouco antes do amanhecer. Quais luzes um veículo deve acender ao anoitecer? Resposta: faróis baixos. Ao dirigir à noite, os faróis altos de um carro típico devem permitir que o motorista enxergue a uma distância de quantos metros? Resposta: 100 metros. Ao dirigir à noite, os faróis baixos de um carro típico devem permitir que o motorista enxergue a uma distância de quantos metros? Resposta: 30 metros. Quais são as possíveis consequências de ter os faróis ajustados incorretamente? Resposta: usuários da estrada que se aproximam podem ficar ofuscados. Ao dirigir à noite, quando o motorista deve baixar os faróis do veículo? Resposta: ao encontrar ou dirigir atrás de outro tráfego. Ao dirigir à noite e ficar ofuscado pelas luzes de um veículo que se aproxima, o que o motorista deve fazer? Resposta: olhe para o acostamento, reduza a velocidade e pare se necessário. Um motorista dirige regularmente durante o dia e agora precisa fazer uma viagem à noite. O que o motorista deve fazer? Resposta: dirige em uma velocidade menor do que durante o dia, pois a visibilidade é reduzida à noite. Em relação à velocidade do veículo, o que o motorista deve fazer ao dirigir à noite? Resposta: dirija a uma velocidade que permita ao motorista parar dentro de uma distância à frente que ele possa ver como livre. Ao dirigir à noite, qual é a abordagem mais segura para o motorista adotar? Resposta: dirija a uma velocidade que permita ao motorista parar dentro de uma distância à frente que ele possa ver claramente. Ao encontrar um veículo que se aproxima à noite, o que o motorista deve fazer? Resposta: evite olhar diretamente para as luzes do veículo que se aproxima. Quando é seguro para o motorista usar os faróis altos ao dirigir à noite? Resposta: quando não há tráfego em sentido contrário. Quais luzes o motorista deve manter acesas ao dirigir atrás de outro tráfego à noite? Resposta: faróis baixos.
Ao dirigir à noite. Quando o motorista deve usar os faróis baixos? Resposta: ao encontrar ou dirigir atrás de outro tráfego. Ao ser ofuscado pelas luzes de um veículo que se aproxima. O que o motorista deve fazer? Resposta: não olhe diretamente para as luzes. É permitido ao motorista buzinar enquanto dirige em uma área urbana à noite? Resposta: sim, mas entre 23 horas 30 7 horas da manhã a buzina pode ser acionada apenas em caso de emergência. Quando o uso da buzina é proibido? Resposta: entre 23 horas 30 da noite e 7 horas da manhã em áreas urbanas. O que o motorista deve levar em consideração ao seguir o ônibus em uma estrada com gelo? Resposta: uma distância de frenagem maior é necessária. Quais luzes um motorista deve usar em neblina densa? Resposta: faróis de neblina dianteiros e traseiros, juntamente com faróis baixos. Após uma chuva forte, por que o motorista deve manter uma distância maior do veículo da frente? Resposta: porque o spray para rodas pode prejudicar a visibilidade. O que o motorista deve estar ciente ao cruzar marcações rodoviárias, como linhas e setas direcionais, em tempo chuvoso? Resposta: a distância de parada necessária é aumentada devido à menor aderência dos pneus. Como a chuva afeta a direção nesta situação? Resposta: aumenta o risco de derrapagem. O que um motorista deve fazer quando há nuvens escuras e a visibilidade é reduzida durante o dia? Resposta: dirija com os faróis baixos acesos. Qual o efeito de uma superfície de estrada molhada na capacidade de frenagem de um veículo? Resposta: geralmente ela dobra a distância de frenagem daquela necessária em uma superfície seca. Qual distância de parada um motorista deve deixar ao dirigir em condições de neve ou gelo? Resposta: até 10 vezes a distância normal. Por que demora mais para parar o veículo em uma estrada molhada? Resposta: os pneus têm menos aderência à estrada do que em tempo seco. Qual é o efeito no controle do veículo se houver uma película de água entre os pneus do veículo e a superfície da estrada? Resposta: a direção e a frenagem serão menos eficazes. O que o motorista deve fazer ao dirigir em condições de estrada escorregadias? Resposta: dirige em velocidades mais baixas e use aceleração e frenagem suaves. O que o motorista deve fazer ao descer ladeiras na neve ou no gelo? Resposta: selecione uma marcha apropriada e freie suavemente para controlar a velocidade. Em tempo chuvoso, como um motorista pode julgar qual é a distância segura do veículo da frente? Resposta: permitindo que pelo menos 4 segundos se passem entre o veículo da frente e o veículo do motorista passando por um ponto fixo. Quais luzes um motorista deve usar ao dirigir em neblina densa? Resposta: dirija com faróis baixos e faróis de neblina. O que um motorista deve fazer ao dirigir em neblina densa? Resposta: reduza a velocidade e use os faróis baixos. Quando um motorista deve usar faróis de neblina em seu veículo? Resposta: use faróis de neblina somente em neblina densa e neve caindo. Quando um motorista pode esperar encontrar gelo negro? Resposta: quando a temperatura cai para perto de zero. O que um motorista deve fazer se houver gelo na estrada? Resposta: evite freadas, direção e aceleração bruscas. Onde é provável que ocorra gelo preto na estrada? Resposta: em áreas abrigadas ou sombreadas. Qual é a prática mais segura ao dirigir em estradas com gelo? Resposta: dirige em uma velocidade mais lenta do que o normal, usando aceleração e frenagem suaves. Ao dirigir,
Qual o efeito que estradas geladas podem ter no veículo? Resposta: o veículo teria maior probabilidade de derrapar. O que um motorista deve fazer ao dirigir em condições de estrada escorregadias? Resposta: acelere e freie suavemente. Como um motorista deve lidar com uma ladeira, íngreme ou uma ponte com curvas quando a estrada está escorregadia? Resposta: dirija com extremo cuidado. Além do risco de derrapagem, o que o motorista deve estar ciente ao dirigir na neve? Resposta: placas e marcações rodoviárias podem ficar obscurecidas. O que o motorista deve fazer ao dirigir sob chuva forte? Resposta: esteja ciente de que o veículo pode deslizar ou aquaplanar. Qual é o perigo de dirigir em alta velocidade em estradas molhadas? Resposta: perigo de aquaplanagem ou deslizamento na superfície da estrada. O que o motorista deve fazer após passar por um trecho de estrada alagado? Resposta: aplique o pedal do freio levemente em baixa velocidade por uma curta distância para os freios. O que o motorista deve fazer quando um trecho da estrada à frente tem uma área rasa alagada? Resposta: dirija em marcha baixa o mais devagar possível, mantendo as rotações altas. O que o motorista deve fazer se o trânsito parar em um túnel? Resposta: desligue o motor. O que o motorista deve fazer se seu veículo quebrar ou se envolver em uma colisão em um túnel? Resposta: ligue as luzes de emergência e caminhe até o posto de emergência para pedir ajuda. Após uma chuva forte, por que o motorista deve manter uma distância maior do veículo da frente? Resposta: porque as distâncias de parada necessárias são maiores. Em geral, qual das seguintes ações o motorista deve fazer antes de entrar em um túnel? Resposta: certifique-se de que os faróis baixos estejam acesos. O que o motorista deve fazer ao entrar em um túnel? Resposta: mantenha uma distância segura do veículo da frente. O que o motorista deve fazer se houver um congestionamento muito intenso em um túnel? Resposta: ligue as luzes de emergência. O que o motorista deve fazer se seu veículo quebrar em um túnel? Resposta: use o telefone de emergência para pedir ajuda. O que o motorista deve fazer em caso de pane ou incidente em um túnel? Resposta: desligue o motor e ligue o pisca-alerta. O que o motorista deve fazer se seu veículo pegar fogo em um túnel? Resposta: saia do veículo e siga a rota de fuga de emergência. O que o motorista deve fazer ao encontrar lama na estrada? Resposta: reduza a velocidade e fique atento aos veículos agrícolas ou de trabalho na estrada. Sobre o que este mostrador fornece informações? Resposta: rotação do motor. Sobre o que um conta-rotações fornece informações? Resposta: rotações do motor. O que geralmente significa a fumaça azul saindo do escapamento do veículo? Resposta: o motor está queimando óleo. Qual é o efeito de um escapamento desgastado? Resposta: a filtragem dos gases é reduzida e o ruído do motor fica mais alto. Qual o efeito de um sistema de escapamento defeituoso? Resposta: pode aumentar os níveis de ruído e poluição do veículo. Qual é a finalidade de um conversor catalítico? Resposta: ele filtra os gases de escape e reduz a poluição do ar. Como a aceleração brusca afeta o consumo de combustível? Resposta: o consumo de combustível aumenta. O que o motorista deve fazer para minimizar o consumo de combustível em seu veículo? Resposta: acelere e freie suavemente. Como a direção contínua em alta velocidade afeta o consumo de combustível? Resposta:
Aumenta o consumo de combustível. O que um motorista deve fazer para garantir melhor eficiência de combustível de seu veículo? Resposta: certifique-se de que o veículo seja revisado regularmente. Como a eficiência de combustível pode ser melhorada? Resposta: usando aceleração suave e fazendo trocas de marcha adequadas à velocidade. Qual o efeito de um escapamento desgastado em um veículo? Resposta: causa aumento dos níveis de poluição sonora e de gases. De que forma os veículos motorizados prejudicam o meio ambiente? Resposta: aumentando os níveis de monóxido de carbono. O que o motorista pode fazer para maximizar a eficiência de combustível enquanto dirige? Resposta: evite carregar peso desnecessário. Qual ação provavelmente causará um aumento no consumo de combustível? Resposta: aceleração brusca. Quais alternativas os motoristas podem tomar para ajudar a proteger o meio ambiente? Resposta: use transporte público. O que pode ser alcançado com um estilo de direção conhecido como condução ecológica? Resposta: consumo de combustível reduzido. Qual ação contribui para a direção ecológica? Resposta: selecionar uma marcha alta o mais rápido possível. Como um motorista pode ajudar o meio ambiente? Resposta: reduzindo a velocidade. O que pode ser alcançado com o estilo de direção conhecido como condução ecológica? Resposta: maior segurança no trânsito. O que pode ser alcançado com o estilo de direção conhecido como condução ecológica? Resposta: maior eficiência de combustível. Qual ação contribui para a direção ecológica? Resposta: manter uma velocidade constante. Qual ação contribui para a direção ecológica? Resposta: olhando para o futuro e antecipando. O que os motoristas devem fazer se ficarem sonolentos enquanto dirigem? Resposta: pare e faça uma pausa, incluindo uma curta caminhada, se possível. O que o motorista deve fazer se estiver dirigindo e se sentir cansado? Resposta: o motorista deve parar e fazer uma pausa. Qual o efeito do álcool no comportamento do motorista? Resposta: ele retarda as reações do motorista. Qual o efeito do consumo de álcool sobre o motorista? Resposta: reduz a concentração. Se um motorista ou motociclista estiver tomando medicamentos que podem afetar sua direção, o que ele deve fazer? Resposta: procure orientação médica em relação à direção. Ao dirigir tarde da noite, o que o motorista deve estar ciente? Resposta: que há perigo de ele ou outros motoristas adormecerem. Um motorista é automaticamente desqualificado de dirigir por quanto tempo se, em uma primeira infração, se recusar a fornecer a um membro da hangarda se Oxá uma amostra de sangue, urina ou hálito? Resposta: 4 anos. Qual das seguintes opções é uma possível consequência para um aprendiz de motorista que dirige após beber apenas uma unidade de álcool? Resposta: uma suspensão de 3 meses para dirigir. Qual é o período máximo de desqualificação imposto em tribunal quando o aprendiz tem um nível de concentração de álcool no sangue TAS superior a 80 mg? Resposta: 6 anos. Quais são as penalidades por dirigir alcoolizado para um motorista iniciante com concentração de álcool no sangue TAS de 20 mg a 80 mg por 100 ml de sangue? Resposta: multa de R$ 200 e 3 meses de suspensão da habilitação para dirigir. Quais são as penalidades por dirigir alcoolizado para um motorista profissional que possui carteira de habilitação completa e apresenta concentração de álcool no sangue TAS de 20 mg a 80 mg por 100 ml de sangue? Resposta:
multa de €200 e 3 meses de suspensão da habilitação para dirigir. Quais são as penalidades por dirigir alcoolizado para um motorista com concentração de álcool no sangue TAS de 80 mg por 100 ml de sangue? Resposta: multa de €400 e 6 meses de suspensão da habilitação para dirigir. Qual é a penalidade para o motorista que se recusa a fornecer amostras de hálito, sangue ou urina como evidência de uma segunda infração à Angar da Sochara? Resposta: desqualificação automática por 6 anos. A Angar da Sochara pode realizar testes de drogas e álcool na beira da estrada pela manhã. Resposta: sim, eles podem verificar a qualquer momento. Além de um teste de deficiência, o que a polícia pode solicitar se suspeitar que o motorista está dirigindo sob a influência de drogas? Resposta: uma amostra de saliva. Qual é a pena máxima em caso de condenação por dirigir sob efeito de drogas? Resposta: multa de €5.000 e 6 meses de prisão. Os limites para dirigir sob efeito de álcool e drogas diferem se detectados pela manhã. Resposta: não, eles são os mesmos em todos os horários. O que um motorista deve fazer se sentir cansado antes de iniciar uma viagem? Resposta: não inicie a viagem até que esteja descansado. O que o motorista deve fazer se estiver microsono enquanto dirige? Resposta: pare em um local seguro. O que o motorista deve fazer se estiver tomando um medicamento que pode causar sonolência? Resposta: não dirija o veículo. Sujeito ao limite de velocidade. Qual é a velocidade mais segura para dirigir? Resposta: a velocidade que permitirá ao motorista parar o veículo dentro da distância à frente que ele possa ver como livre. Qual é a distância mínima de parada recomendada para um carro viajando a 50 km por hora em uma estrada seca? Resposta: 25 metros. Qual é a distância mínima de parada recomendada para um carro viajando a 50 km por hora em uma estrada molhada? Resposta: 36 metros. Qual das seguintes opções afeta a distância de frenagem de um veículo? Resposta: a velocidade e o peso do veículo. O que o motorista deve fazer ao entrar em uma rodovia a partir de uma via de acesso? Resposta: tente igualar a velocidade do veículo à do tráfego que já está na rodovia e entre nela em uma abertura adequada. Ao dirigir em uma rodovia, o que o motorista deve fazer se perder a saída? Resposta: saia da rodovia na próxima saída e atravesse para o outro lado usando o viaduto ou passagem subterrânea. Qual é a distância mínima de parada recomendada para um carro viajando a 5 km por hora em uma estrada seca? Resposta: 70 metros. O que o motorista deve fazer entrar em uma via de acesso após sair de uma rodovia? Resposta: respeite o limite de velocidade na estrada em que o motorista está entrando. O que o motorista deve fazer se passar pela saída pretendida por engano? Resposta: continue dirigindo e saia na próxima saída. Qual é a principal diferença entre dirigir em uma rodovia e dirigir em outros tipos de estrada? Resposta: geralmente é permitido que o tráfego trafegue em velocidades mais altas em uma rodovia. Em uma rodovia de 2 faixas, qual procedimento um motorista deve adotar ao desejar ultrapassar outro veículo com segurança? Resposta: usar os espelhos, sinalizar e ultrapassar na faixa da direita quando for seguro. Quando um motorista pode trafegar na faixa da direita em uma via dupla? Resposta: ao ultrapassar um veículo na faixa da esquerda. Quando um motorista deve mudar para uma faixa auxiliar em uma rodovia? Resposta: para sair da rodovia. Qual é a ação correta a ser tomada nesta situação? Resposta:
Fique de olho nas crianças e esteja preparado para frear em tempo hábil. O que o motorista deve fazer ao se aproximar desta situação? Resposta: reduza a velocidade e esteja pronto para frear, pois a garota na calçada pode atravessar a rua repentinamente. Quando o motorista deve usar o espelho retrovisor do veículo? Resposta: antes de mudar de direção. Como o motorista deve proceder se sua visão estiver bloqueada em um cruzamento? Resposta: saia lentamente para a estrada, observando atentamente o tráfego. Onde estão os pontos cegos que um motorista precisa estar ciente ao rebocar um trailer carregado? Resposta: a área lateral e traseira do veículo e do trailer que o motorista não consegue ver. O que um motorista que deseja fazer uma conversão em U deve fazer? Resposta: verifique se a estrada não é de mão única. O que um motorista deve fazer se deseja fazer a conversão de um veículo na estrada? Resposta: verifique a frente e atrás se há tráfego em sentido contrário e faça a conversão do veículo, mantendo a atenção. O que o motorista deve fazer quando quiser mudar com segurança para a faixa da direita, onde há outro tráfego? Resposta: use o espelho. Sinalize e mude para a faixa da direita quando uma abertura adequada aparecer no tráfego nessa faixa. O que o motorista deve conseguir ver nos espelhos do veículo quando eles estão ajustados corretamente? Resposta: a área atrás em cada lado do veículo. O que o motorista deve conseguir ver nos espelhos retrovisores externos de um veículo quando eles estão ajustados corretamente? Resposta: a área de cada lado do veículo. Os espelhos retrovisores externos do veículo estão cobertos por uma película de lama e poeira. O que o motorista deve fazer? Resposta: limpe-os com pano ou lenço de papel antes de iniciar a viagem. Qual o efeito que o tempo chuvoso pode ter nos espelhos externos de um veículo? Resposta: gotas de água podem obscurecer a imagem refletida. Quando você pode ultrapassar outro veículo pelo lado esquerdo? Resposta: quando o veículo da frente estiver sinalizando para virar à direita ou em faixas de tráfego lento. O que o motorista deve fazer ao ultrapassar veículos estacionados em uma área residencial? Resposta: deixe espaço suficiente ao ultrapassar. Ao ultrapassar um ciclista, o que o motorista deve estar ciente? Resposta: o ciclista pode mudar de direção repentinamente. O que um motorista deve garantir ao ultrapassar um ciclista? Resposta: ultrapasse, dando bastante espaço. É permitido ao motorista exceder o limite de velocidade ao ultrapassar? Resposta: o motorista não pode exceder o limite de velocidade ao ultrapassar. Quando um motorista pode ultrapassar outro veículo pela esquerda? Resposta: quando o motorista está virando à esquerda. Ao se aproximar de uma rotatória, a quem o motorista deve dar passagem? Resposta: o motorista deve dar passagem ao tráfego que se aproxima pela direita ou que já está na rotatória. Em que direção um motorista deve virar ao entrar em uma rotatória? Resposta: para a esquerda. Em geral, quando há duas faixas na aproximação de uma rotatória, qual faixa o motorista deve selecionar quando pretende pegar uma saída à direita após a posição de 12 horas da rotatória? Resposta: a faixa da direita. Qual posição um motorista geralmente deve adotar ao se aproximar de uma rotatória quando pretende pegar a primeira saída à esquerda? Resposta: aproxime-se pela faixa da esquerda. Como o motorista do carro, conduta é correta? Resposta: o motorista pode prosseguir com cautela. O que o motorista deve fazer nesta situação? A resposta: o motorista deve dar passagem ao carro amarelo na rotatória. O que o motorista deve fazer nesta situação? A resposta:
O motorista pode virar na frente dos outros dois carros. O que o motorista deve fazer nesta situação? Resposta: o motorista pode continuar em frente com cautela. O que o motorista deve fazer nesta situação? Resposta: o motorista pode virar à direita. O que o motorista deve fazer nesta situação? Resposta: o motorista deve permitir que o caminhão azul prossiga. O que o motorista deve fazer? Resposta: o motorista deve permitir que o carro amarelo prossiga. Qual ação o motorista deve tomar? Resposta: pare na linha de parada. O motorista pretende virar à esquerda neste cruzamento, o que ele deve fazer? Resposta: permita que o ciclista continue antes de virar à esquerda. O motorista pretende virar à direita neste cruzamento, o que ele deve fazer? Resposta: prossiga após a motocicleta e o ônibus passarem. Ao tentar virar à direita, como mostrado, o que o motorista do carro deve fazer? Resposta: espere e permita que o veículo que se aproxima passe. Que ação um motorista deve tomar ao se aproximar do topo desta colina? Resposta: reduza a velocidade, pois há possíveis perigos à frente. O que o motorista deve fazer ao continuar em frente na faixa do meio? Resposta: reduza a velocidade e permita que o motorista da frente troque de faixa. O que o motorista deve estar ciente ao seguir o motociclista e o carro branco estiver dando ré na estrada? Resposta: o motorista que segue a motocicleta pode precisar de uma distância de frenagem maior do que o normal. O que o motorista deve fazer ao se aproximar desta situação? Resposta: reduza a velocidade e pare se necessário. Ao dirigir nesta rua de mão única com veículos estacionados em ambos os lados, o que o motorista deve estar preparado para? Resposta: pedestres atravessando entre os veículos. Que um motorista deve fazer nesta situação ao pretender virar à esquerda? Resposta: dê a preferência aos pedestres que já estão atravessando. O que o motorista deve fazer ao virar à direita neste cruzamento? Resposta: deixe o carro vermelho prosseguir. Nesta situação, quem deve esperar? Resposta: o motorista atrás da van parada deve esperar.